Olá, graça e paz. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que diz assim a palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O propósito do Evangelho de Mateus é testificar que Jesus era o Messias, da promessa do Antigo Testamento, e que sua missão messiânica consistia em trazer o reino de Deus aos homens. Mas a missão messiânica, antes dele vir como filho do homem entre as nuvens, no céu, a fim de estabelecer o reino sobre a terra, o Messias teria que vir antes habitar humildemente entre os homens, na qualidade de servo e sofredor, a fim de morrer por eles. Este ensino era desconhecido entre os judeus. Para o crente de hoje, entretanto, o capítulo 53 de Isaías prediz claramente o sofrimento do Messias. Contudo, a passagem e o contexto de Isaías 48:20 e de Isaías 49:3 apresentam a Israel como servo de Deus. Então não é de surpreender que os judeus não tenham compreendido que Isaías 53 é um texto que se refere ao Messias. Os judeus aguardavam um Messias vindo em poder, em vitória. E o Antigo Testamento, na verdade, prometia um Messias assim. Os judeus aguardavam um Messias vindo em poder e vitória. E o Antigo Testamento, na verdade, prometia um Messias assim. Entretanto, Jesus não oferecia esse reinado de imenso poder. De modo tanto sua mensagem quanto sua pessoa era inteiramente incompreendido por seus contemporâneos, inclusive os seus discípulos. A nova revelação sobre o divino propósito era que o reino haveria de vir em poder espiritual, antes de vir em glória. Gostaria então de conversar com você hoje sobre o que ensina o Jesus que eu propago. O que ensina o Jesus que eu prego? O que ensina o Jesus ao qual eu sou o testemunha viva aqui na terra? O que ensina o Jesus que eu propago? Jesus, ele veio a este mundo, habitou entre nós, para nos ensinar maneiras de viver em paz e com integridade. E também nos ensinar a viver ligados com Deus. Infelizmente, poucas pessoas se atentam para isso. O que fazer? Devo esquecer também, como muitos? Ou devo proclamar as boas novas de Jesus aos que estão cansados e oprimidos? Quem ouve a voz de Jesus e obedece passa por uma visível mudança. Gostaria de falar hoje sobre 3 ensinos que Jesus nos deixa neste texto. O primeiro ensino é que o Jesus que eu propago ensina-me a ir até Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. O segundo ensino que eu aprendo aqui é o que Jesus que eu propago, ele substitui o jugo. Naquela época, os fariseus, eles exigiam que as pessoas cumprissem a lei, que tudo que tivesse na lei teria que ser feito
E isso era muito difícil para se cumprir. Era muito pesado. E por isso que Jesus fala: o meu jugo é leve. O meu jugo, o meu aprendizado, o que eu quero ensinar para você viver é leve. E você vai conseguir. E o terceiro ensino que nós podemos aprender aqui com esse texto é que o Jesus que eu propago, ele me aconselha a aprender dele. Aprender dele que ele é manso e humilde de coração. E certo evangelista, ele foi pregar o evangelho num bairro muito perigoso, numa determinada cidade. Ali entre os seus ouvintes se encontrava um morador muito conhecido e influente naquele lugar. E ele era ateu. E este, ao ouvir esse evangelista pregar, ele o interrompe e convidou para que eles pudessem fazer um debate público. E o desafio foi aceito pelo evangelista, mas com uma condição: que os dois se preparassem antes do sugerido debate e que cada um deles apresentassem provas de sua crença. Para tanto, o evangelista pediu que o ateu levasse, no dia do debate, somente um ex-drogado, uma ex-prostituta, um ex-adúltero e um ex-viciado. E um ex-viciado, sendo que estes pudessem ter sido resgatados por ter lido um dos livros escritos por ateus ou utilizando-se da prática do ateísmo. E antecipadamente, o evangelista prometeu que no dia do debate estaria marchando à frente dele um exército de ex-drogados, de ex-adúlteros, de ex-viciados, de ex-prostitutas, que teriam abandonado o seu velho comportamento por terem ouvido a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Diante dessas provas visíveis, não há argumentos. E assim colocou o opositor, e assim ele calou o opositor, que disfarçadamente sumiu daquele local. O evangelista concluiu seu trabalho naquele local. O cristão, o verdadeiro cristão, que foi até Jesus, ele deve ser boas novas. Antes de compartilhar as boas novas, ele deve ser as boas novas. Em outras palavras, o evangelho deve ser encarnado antes de ser verbalizado. O cristão deve viver o que prega e não pregar o que não vive. A exemplo do que aconteceria naquela época onde os fariseus cobravam o cumprimento da lei, que eles mesmos não cumpriam, e desta forma oprimiam e colocavam julgos pesados sobre o povo e os religiosos daquele tempo. A minha oração é que Deus nos faça entender o que é o verdadeiro evangelho. A testemunha viva das nossas vidas, ela é o verdadeiro evangelismo. O que nós vivemos, o que nós falamos, as nossas atitudes, aonde quer que nós estamos. A minha oração é que Deus levante uma geração fiel que viva realmente a palavra dele, mesmo quando estiver sozinho, sem ninguém olhando, mas que nós possamos ser fiel a Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus.